Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo quero falar com vocês sobre a reapresentação colorada no CT do Parque Gigante. Quero falar também sobre o ato de vandalismo que o técnico Roger Machado acabou sofrendo no outro lado da cidade, onde o nome dele está na Calçada da Fama. E quero falar também, gente, sobre a extensa lista de desfalques que o técnico Felipe Luiz terá diante do Internacional. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? O Colorado se reapresentou lá no CT do Parque Gigante e agora começa a sua preparação, que é curta, para encarar o Flamengo na quarta-feira. Aliás, 40 mil pessoas estão sendo aguardadas no estádio Beira-Rio para essa decisão. Então, tá pensando em ir no Gigante? Vai. Fecha aqui, vai no jogo, né? Precisamos do apoio de todo mundo para chegar no G4 do Campeonato Brasileiro. E esse vídeo tem um apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. Quita IPVA, quita multa e também o licenciamento, tudo de forma parceladinha no cartão de crédito. E ainda vai levar desconto, que é o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa o app, consulte de forma gratuita a placa do teu veículo na Zapay. ZAPAY, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos começar falando sobre a reapresentação do Inter. Afinal, né, os jogadores ficaram um bom período na academia, não teve nenhuma grande, né, novidade neste aspecto, né, do Internacional. E bom, a gente começa a projetar o time do Inter para encarar o Flamengo. Jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra, esse jogo foi atrasado por conta da participação do Inter no playoff da Sul-Americana, que era uma data a mais no calendário. E a partir daí, como a Conmebol tem prioridade no calendário em relação à CBF, esse jogo ficou atrasado e vai ser recuperado agora na quarta-feira, o último jogo atrasado do Inter no Campeonato Brasileiro. Teve jogo ainda em maio, né, das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, a data da Conmebol, outros, né, que também foram adiados por outras questões, mas chega ao fim então a sequência de jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, tá? A única baixa do Inter deve ser de fato o Gabriel Mercado, que já tá fora há um bom tempo, e o goleiro Ivan. O Fernando tá voltando, tá? Para o jogo de quarta-feira, deve assumir o lugar do Rômulo. Ainda, tá? Existem a possibilidade de algumas mudanças. O Tabata, por exemplo, entrando no time, no lado direito, na vaga do Gabriel Carvalho. Então, eu estou projetando o Inter para encarar o Flamengo com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão, Cleiton Sampaio e o Bernabei, Fernando, ou Rômulo, né? O Fernando teoricamente volta para o time, Thiago Maia, Alan Patrick, o Tabata e o Wesley, e na frente o Rafael Borré. Se a gente pegar, né, também a questão Gabriel Mercado, teve uma novidade. O Gabriel Mercado já está de volta a Porto Alegre. Ele que foi liberado para fazer a cirurgia lá em Buenos Aires, fez com o médico da sua confiança, ficou próximo, né, da família que reside em Buenos Aires e hoje voltou para começar o processo de recuperação com a fisioterapia do Internacional, né? A gente sabe que é uma lesão longa, que demanda, né, uma vasta recuperação e agora ele vai fazer todo o processo aqui no CT Colorado. Então a projeção de volta do Gabriel Mercado aos gramados é a possibilidade, né, lá na metade do ano. O tempo de recuperação são 9 meses, né? Fecha em junho, julho do ano que vem, ou seja, quase, né, no mata da Libertadores se tudo der certo. Mas, né, há um período longo aí sem o zagueiro argentino. Tá certo? Falando em Internacional, né, e Flamengo, eu quero falar do Flamengo. Afinal, o Felipe Luiz, técnico da equipe rubro-negra, deu uma declaração depois da vitória contra o Juventude, dizendo que alguns jogadores do Flamengo devem descansar nesta partida contra o Internacional. Isso porque no domingo que vem, no dia 3, tem jogo do Flamengo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Jogo de ida da final da Copa do Brasil, que é a única decisão que o Flamengo pode ter neste ano. O Flamengo que já foi eliminado da Libertadores pro Peñarol, o Flamengo que também está distante do título brasileiro, então a chance de conquista está na Copa do Brasil, onde está na final, mesmo que a decisão seja lá em Belo Horizonte. O Flamengo vai ter uma lista bem extensa de desfalques. 2 estão confirmados, Léo Pereira
e Arrascaeta. Esses jogadores não vêm a Porto Alegre, porque levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto. Ainda tem uma lista longa, gente, de desfalques do Flamengo em relação ao ADM, tá? Se a gente pegar a lista completa de jogadores que estão fora, De La Cruz, Carlinhos, Cebolinha, Vinha, Pedro, Luiz Araújo. E existe ainda a possibilidade da ausência do Alexandro, lateral esquerdo, que tem um problema muscular. Mas como está voltando de lesão, daqui a pouco pode pegar um ritmo contra o Inter e jogar, né, contra a equipe do Galo como titular. Existe uma projeção de time, tá? Mas é aquilo que a gente fala sobre a força do elenco do Flamengo, tá? A gente tá falando de um time que tem esse monte de jogador fora e a provável escalação tem Matheus Cunha no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan e Alcaraz, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. Poxa vida, né? Ainda é um time muito forte do Flamengo, capitaneado aí pelo Felipe Luiz. Então vamos ficar de olho aí nessa disputa entre Flamengo e Internacional. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Roger Machado. Afinal, o técnico colorado segue, né, como um ídolo do Grêmio, a gente sabe disso, pela história que ele construiu como jogador na década de 90. Fato este que levou ele a ser homenageado pelo clube, um atleta laureado pelo clube, e que neste momento está na calçada da fama do Grêmio. Aliás, há um debate, né, entre conselheiros do Grêmio para remover o nome dele lá da calçada da fama, em especial, né, depois da efusiva comemoração que ele teve como técnico do Inter no Clássico Grenal. Algumas imagens foram captadas, até quero pegar o nome do portal aqui, tá? Portal Grêmio Sempre no Instagram, que mostraram algumas pessoas, alguns torcedores vandalizando a parte, né, destinada ao Roger lá na calçada da fama, com guspes e com líquidos sendo atirados ali para tentar danificar de alguma forma a placa, né, que tem o nome e os pés do Roger Machado na arena. Então, assim, é um clima que se cria, não sei se é bom ou ruim, né, se ele se sente provocado por isso. O próprio Antônio Brum, né, vice de futebol do Grêmio, deu uma declaração nas vésperas do Grenal, dizendo que ele não era um ídolo do Grêmio, que ele era um bom coadjuvante de um grande time que o Grêmio teve, lá com Jardel, Paulo Nunes, aquela turma toda. Não sei se ele usa de combustível isso, mas foi mais um fato que aconteceu agora com torcedores. Então vamos ver se isso tem algum impacto aí no Internacional. Imagino que sirva só, né, de combustível para que ele seja idolatrado também no Inter, né? Quem sabe virar ídolo do Inter e aí pode se retirar o nome dele de lá e ele fica aqui conosco. Tá certo? Não esquece de palpitar lá na KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR, te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Jogue com responsa, com responsabilidade, uma casa que é maior, ou melhor, para maiores de 18 anos, tá certo? Hoje tem Brasileirão, tem Cuiabá e Corinthians jogando desesperadamente para evitar o rebaixamento lá no Pantanal, e também tem o jogo do Vasco contra o Bahia no São Januário, tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!